Olá! Nesse vídeo vamos mostrar as coordenadas de um ponto, ou as coordenadas do ponto. Para que servem as coordenadas do ponto? Para que a gente consiga montar a épora, a representação em épora, ou até a representação espacial também, que a gente vai ver futuramente, mas nesse momento a representação em épora, de um objeto, de um sólido, ou de um segmento de reta, enfim, figuras geométricas, né? As coordenadas do ponto são abscissa, cota e afastamento. São três valores que são separados por, normalmente, ponto e vírgula. Eles são indicados, como o exemplo que a gente vai mostrar aqui. A gente tem o ponto, que é uma letra maiúscula do nosso alfabeto, e entre parênteses, três valores separados por ponto e vírgula. A unidade métrica pode ser o milímetro, como está sendo indicado aqui, ou o centímetro. A gente não pode misturar as unidades de medida. Então, aqui a gente vai trabalhar com 1 milímetro. O primeiro número, abscissa, segundo o que está indicando aqui, nessa parte aqui superior. Abscissa, cota e afastamento. Cota e afastamento, a gente já viu no vídeo anterior o que são esses valores. Falta a gente falar sobre a abscissa. O que é a abscissa? É um número que indica se um ponto vai estar à esquerda ou à direita de uma origem, um ponto zero que a gente coloca aqui, para justamente dar início à representação do que a gente está querendo fazer. Se ela é positiva, se a abscissa é positiva, ela é marcada à direita dessa origem. Se ela é negativa, ela é marcada à esquerda. Então vamos mostrar aqui como que se procede para fazer a representação em épora de um ponto, e depois a gente vai mostrar um triângulo aqui também, que já é uma figura plana. Então, na linha de terra, normalmente a gente coloca no meio da linha, não precisa medir exatamente o meio, mas normalmente no meio a gente coloca uma origem aqui, eu marco aqui então essa origem zero. A escolha da colocação da origem vai depender também da questão, por exemplo, se é uma atividade onde tem-se vários pontos, a gente pode olhar, se antecipar e olhar as abscissas dos pontos que fazem parte dessa atividade e observar o seguinte: se for todas as abscissas positivas, a gente pode colocar essa origem mais para a esquerda, porque a gente sabe que o desenho vai se desenvolver para o lado direito. Se as abscissas forem todas negativas, onde que vamos colocar a origem zero? Então, mais para o lado direito, porque o desenho vai se desenvolver para a esquerda. E se numa mesma atividade tiver abscissas positivas e negativas, aí vale a pena colocar essa origem mais aqui, próximo do meio, embora aqui a gente não tenha, a gente colocou um pouquinho para a esquerda, porque esse 20 de abscissa aqui vem um pouquinho para a direita. Quando a gente for fazer a representação do triângulo, nós já temos aqui a abscissa negativa e aqui a abscissa positiva. Então, nas imediações próximas do meio aqui vai ficar bom para a gente marcar, correto? Bem, gente, eu já fiz a minha escala aqui do desenho, tá? Vocês fazendo a representação vão pegar a régua de vocês, na régua comum, ou o escalímetro, usando ali a escala 1 para 100, onde a gente consegue pegar o centímetro e o milímetro certinho. Eu estou pegando aqui, para o bom aproveitamento desse espaço, eu estou pegando aqui a minha escala que eu já marquei, peguei de 4 em 4 centímetros, como se fosse aqui, a cada 4 eu tenho 10, não é para confundir isso, mas só para que caiba aqui no meu espaço. Então, eu vou pegar aqui 20, então marquei o zero ali, eu tenho aqui 10, 20. Aqui nesse 20, então, vai passar uma linha, que é aquela linha de chamada, tem um traçado fraco, um traçado fino, a linha de chamada aqui. E nessa linha, eu vou marcar, então, o valor da cota. Então, a abscissa já foi marcada aqui. A cota 30, marcada acima da linha de terra. Positiva, marcada acima. Então, eu tenho aqui 10, 20, 30. Ora, nesse ponto aqui, eu não vou marcar o número 30. Eu vou marcar a projeção que corresponde ao ponto. A letra que é indicada. Então, se é o ponto P, aqui eu tenho a projeção P. P o quê? P1 ou P2? P2 porque é a projeção vertical, que estaria projetada lá no P2. Então aqui a gente tem o P2. E até podemos fazer uma bolinha aqui para indicar o ponto. Afastamento, positivo, afastamento é para baixo.
Então nós temos aqui 20 agora. Então eu tenho aqui 10, 10 e aqui o 20. Então nós vamos ter aqui o P1 agora. Né? E a projeção P2 aqui, a projeção P1 aqui embaixo. Então vejam que fazer, né, a marcação em épora de um ponto, ou colocar um ponto em épora, é uma coisa relativamente simples. Né? A abscissa percorre a linha de terra, a cota sobe, o afastamento desce. Se um desses dois aqui for o valor zero, aí eles vão ficar na linha de terra. Né? Talvez tenha alguma atividade depois que o valor seja zero, e aí eles vão ficar, não vão, aí, se a cota for zero, ele não tem altura aqui, o ponto. Ó. Então o P2 vai estar na linha de terra. E se o afastamento for zero, ele também não vai ter aquela distância lá do P2, que seria essa distância aqui do P1 até a linha de terra. Então o P1 vai estar na linha de terra. Mas isso é uma outra questão que talvez aconteça aí em alguma atividade. Tá? Bem, a representação do triângulo agora. Vamos marcar aqui uma origem. Então eu vou marcar aqui 0. E vamos marcar agora as abscissas aqui já. Então, menos 20. Então vejam vocês, menos 20 para o A. O B é o próprio 0 e o C é 10. Então, nessas três indicações ali, vão passar as linhas de chamada, que são essa linha, que é aquela linha verde que foi feita ali. Então, eu tenho aqui no 10, vou fazer uma linha de chamada, no 0, aqui, e no menos 20, que já temos aqui, então, a indicação do menos 20, onde está localizado o ponto A. Bem, vamos marcar, então, as outras coordenadas. Cota 20. Então, nós temos aqui 10, 20. Aqui está o ponto A. Afastamento 30. 10, 20 e o 30. Então, eu tenho aqui... Aqui nós temos as duas projeções. A, agora é o ponto A, não é mais o P, agora é o A. Então, aqui eu tenho A2... E aqui o A1. Vamos pegar agora o ponto 0, o ponto B, aliás. Ponto B. No 0, abscissa. 30 de cota. 10, 20, 30 e 10 de afastamento. Então, nós temos aqui o 10 aqui. Certo? Então, aqui nós temos agora o B2 e aqui embaixo o B1. E agora o ponto C, que é 10 de abscissa, 10 de cota e 20 de afastamento. 10, 20. Então nós temos aqui agora esse ponto aqui, quem é? Que projeção é essa? C. C o quê? C2 e aqui embaixo o C1. Então a gente marcou os 3 pontos, né? As coordenadas direitinho. Agora, para formar a figura, nós temos que unir, então, as projeções de mesmo índice. Isto é, A2 com B2, aqui, A2 com B2, A2 com C2, e quem mais? B2 com C2, aqui. Projeção horizontal, A1, B1, vamos marcar o A1, B1, B1, C1 e o A1, C1. E aí está formada, então, a nossa épora do triângulo ABC. Então, novamente reforçando, não são 2 triângulos, é um triângulo somente, que quando a gente olha de frente, a gente vê essa imagem, e quando a gente olha de cima, a gente vê essa imagem aqui, né? Acaba sendo um pouco abstrato, porque a gente tem que montar na nossa cabeça essas duas informações e tentar visualizar o triângulo, né? Uma outra representação que a gente vai estudar mais para frente um pouco é a representação espacial. A gente pode transferir essas coordenadas tanto aqui para a épora, como também a gente pode transferir essas coordenadas para uma representação espacial e
construir, né, o 3D dele, digamos, né, uma representação onde a gente tem ali as linhas de profundidade e a gente consegue visualizar melhor, correto? Então é isso.